quase 10% do efetivo. Normalmente nos meses de janeiro, né, o pessoal renova os contratos, né, e acaba tendo uma demanda maior de serviço. Cleiton foi um dos contratados. Depois de passar 2 meses desempregado, ele conseguiu a oportunidade que queria. Estou gostando muito. Uma empresa muito boa de trabalhar, né? O ramo que eu gosto de fazer. Tem alguns cursos relacionados a esse tipo de emprego. Uma ótima oportunidade. Outro setor que também apresentou alta foi o da construção civil. Já o comércio foi o único que teve saldo negativo. Apesar do índice parecer positivo, se compararmos os números com janeiro do ano passado, há uma queda de 73% nas contratações. É o terceiro pior resultado dos últimos 12 anos. A gente espera que vai ter um crescimento um pouco menor esse ano do emprego, mas não esperávamos que janeiro seria um saldo só de 600 vagas, tá? 601 vagas em Campinas, tá? A gente tinha uma expectativa um pouquinho maior, tá? Talvez umas 1.000 e poucas vagas, mas já sabíamos que não seria como no ano passado, 2.200 vagas. Mas o número baixo em janeiro não é sinal de que o período todo será ruim para quem está à procura de um emprego. Os próximos meses serão decisivos para traçar um panorama sobre o mercado de trabalho na região. Só janeiro pode ter sido um mês pontual, tá? A gente pode ser que nos próximos meses o emprego volte a crescer. Ainda não é o momento para desanimar, tá? Quem está procurando emprego tem que ir atrás. Janeiro é um mês que todo mundo gosta de ir atrás de emprego. A gente percebe aqui pelos números no CEPAT as pessoas que vêm através de emprego, né? É sempre um número alto. O pessoal não pode desanimar, tá? Vamos esperar, que foi um mês pontual. Tá, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. E depois de 4 meses de paralisação, o Departamento de Parques e Jardins retomou hoje o processo de revitalização do Bosque dos Jequitibás, em Campinas. A revitalização é um antigo desejo dos frequentadores que reclamam do abandono. A situação é meio precária mesmo. A lagoa mesmo, você pode ver lá que está terrível. E os banheiros, somente os banheiros também não tem higiene pessoal para você fazer, né? No caso, usar. Lixo para todo lado, os animais morrendo. As telas aqui, como vocês viram, é furada, aí os bichinhos saem. Os trabalhos começaram com a extração de 3 árvores. O projeto vai recuperar o lago principal, trocar o piso e adequar o parque às normas de acessibilidade. Vão ser trocados todos os pisos dos recintos dos animais, tirando esse asfalto, paralelepípedo, que ele é liso, pois as pessoas escorregam, por tijolos intertravados. E também cabe lembrar que serão tiradas as árvores secas que estão aqui dentro. Com a crise na prefeitura, as obras ficaram paralisadas por 4 meses. O lago ficou desse jeito que a gente pode ver, cheio de mato e lodo. Com isso, os animais precisaram ser retirados do local. Peixes, tartarugas, cisnes foram colocados em outros lagos um pouco menores de onde eles estavam a princípio. E as antas só que estão tomando banho, vamos dizer assim, em um espelho d'água um pouco menor do que o lago, que é imenso. Vice-presidente da Associação dos Amigos do Bosque dos Jequitibás, Suzete, acompanhou de perto os trabalhos da prefeitura. Nós pedimos principalmente o início, aquele lago que está assim completamente abandonado e outras coisas assim prioritárias, inclusive árvore caindo, não é replantado. A Uruguaiana tem árvores que você não consegue passar na rua, enfim. Nós temos que ter um cuidado com o bosque, que ele está completamente abandonado. O secretário de Serviços Públicos garante que não vai faltar recursos para finalizar as obras. Para mudar o aspecto e dar aqui condições mínimas para os usuários, vamos fazer com recurso próprio. A reforma ampla, geral aqui, uma reforma definitiva, ela provavelmente ela se prorrogue aí pelo resto do ano. Então aí é uma coisa mais a longo prazo. Agora, esta reforma que está se iniciando aqui, a reforma de reformulação de piso, isso aí nós estamos fazendo com recurso próprio, garantido já. A esperança agora é que a pequena reserva de Mata Atlântica volte a ser um lugar aconchegante. A gente não só quer que ele volte a ser como era, mas que ele volte a ser melhor. Que haja um projeto de requalificação urbana para essa área se tornar realmente um parque visitado e onde as pessoas possam ficar bem acomodadas, com conforto, segurança, né, e atividades.
E a CPFL divulgou hoje o balanço sobre a economia de energia elétrica durante o período em que vigorou o horário de verão. Kátia Saqueto. Depois de 133 dias de relógios atrasados em 1 hora, foi possível economizar 82.200 megawatts-horas de energia elétrica nas 234 cidades atendidas pela CPFL Paulista. Quantidade suficiente para abastecer uma cidade como Campinas, por exemplo, por 9 dias. Ao meu lado está o gerente de operações da CPFL, Rodrigo Bianchi. Rodrigo, essa quantidade foi já dentro do esperado? Sim. O horário de verão começou no dia 16 de outubro de 2011 e ele perdurou até esse último final de semana, e a gente tinha uma previsão de economia de energia, basicamente o que aconteceu na faixa de 0,7% do consumo de energia, foi a redução que a gente teve aqui na área da CPFL Paulista. E esse número é relevante? Sim, é um número relevante. Se você for pensar, 0,7% não parece ser um número muito grande, mas pela quantidade de energia distribuída pela CPFL Paulista, que totaliza, a economia totaliza 8.200 megawatt-hora, realmente é relevante tanto para o país quanto para o estado de São Paulo. Este ano foi prorrogado uma semana por causa do carnaval. Isso impactou de alguma forma nessa economia? Não, essa mudança foi basicamente do dia 25 de fevereiro até o último final de semana, justamente por causa do carnaval. Como foi uma semana a mais e esse número é um número percentual em relação ao total, acabou não afetando e a economia ficou dentro do esperado. E quais os horários do dia essa economia fica mais evidente? O horário de verão ele é basicamente para o horário de pico de energia, para o pico de demanda, que acontece entre as 18 e 21 horas. E ele é basicamente a economia da iluminação. A partir do momento que você tem uma hora a mais de luz natural na rua, você não tem a necessidade de ligar a lâmpada na sua casa. Então, basicamente, esses 82 mil megawatt-hora que foi a redução aqui da CPFL foi devido à iluminação. Rodrigo, na sua opinião, o brasileiro já incorporou essa mudança de horário no horário de verão? Sim, o horário de verão já faz parte da cultura das pessoas. Desde 1985 ela vem sendo aplicada de forma sistemática todo ano pelo governo federal, e devido ao sucesso da medida, o governo federal já sinalizou que nos próximos anos teremos o mesmo programa e funcionará basicamente da mesma forma que funcionou esse ano. Ok, Rodrigo, obrigada pelas informações. Kátia Saqueto, de Campinas. Áreas de instabilidade associadas ao deslocamento de uma frente fria pelo mar deixam a nebulosidade elevada no estado de São Paulo. Em todas as áreas, o céu fica encoberto com pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde. A sensação ainda é de tempo abafado. Em Campinas, máxima de 31 graus. Em Elias Fausto e Jaguariúna, de 33. Já em Serra Negra, os termômetros podem chegar aos 29 graus. Veja a seguir os gols do fim de semana e o depoimento do ex-secretário de Segurança Pública de Campinas aos promotores do Ministério Público.